Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar de algo que nós consideramos muito importante: a família. E o que se diz é que família é tudo. Sem família eu não tenho chão. Até concordo, mas à luz da Bíblia, a família que cumpre os ideais de Deus, os mandamentos de Deus, que anda de acordo com a vontade de Deus, é mais fácil você se relacionar como cristão quando a família ela está dentro do ideal de Deus. Nós vamos analisar o papel da família, o seu devido lugar no que diz respeito aos mandamentos de Jesus, que ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então não é dizer que ama, não é o cantar que ama, mas é o obedecer os mandamentos de Jesus. É isso que caracteriza e que identifica uma pessoa que de fato e de verdade ama Jesus, e o importante de tudo é que ele sabe quem o ama de verdade. Quando Deus chamou Abraão, a primeira coisa que Deus disse a ele foi: rompa com a família, saia do meio da sua parentela. Por quê? A parentela de Abraão, a família de Abraão, ela não andava de acordo com os ideais de Deus. E o que Deus tinha com Abraão, ele não podia ficar ali, naquele ambiente de idolatria, no ambiente de paganismo e de total desrespeito às leis do Senhor. Deus diz: saia do meio da sua família e vá para uma terra que eu vou lhe mostrar. Seguindo outros exemplos, nós chegamos a Jesus, que também tinha uma família. A Bíblia fala dos seus irmãos, os nomes deles, e fala de irmãs também. Jesus tinha pai, Jesus tinha mãe, irmãos, parentes, primo. João Batista era o seu primo, Isabel sua tia, enfim. Como é que nós vamos entender o lugar da família e a nossa relação com Deus? Quando a família, ela segue os mandamentos de Deus, obedece ao Senhor, anda debaixo da luz do Evangelho, existe uma comunhão maravilhosa. Essa família que serve a Deus, que anda no plano de Deus, ela nunca vai lhe atrapalhar em relação à obra do Senhor, porque um crente, uma família que teme a Deus, não marca evento paralelo às atividades da casa do Senhor. Então você já não vai ter dificuldade com isso. Existe um momento no Evangelho em que Jesus disse: eu não vim trazer paz ao mundo, eu vim trazer guerra. Eu vim colocar a mãe contra a filha, a nora contra a sogra, o filho contra o pai, de forma que os inimigos de vocês serão os de casa. O primeiro ponto que eu quero destacar é esse: que quando a família, essa guerra que Jesus está falando, não é guerra por herança, não é guerra por controle do que a família tem, do que a família possui, não é guerra nesse sentido. É guerra no sentido de que você se converteu ao Evangelho e você não vai mais andar de acordo com o costume da família. Porque tem família que gosta de fazer festa, e nessa festa tem muita bebida, tem palavrão, tem quem briga, um quer mostrar que está mais rico do que o outro, e fica aquele ambiente onde a carnalidade humana reina, impera e prevalece.
Então, você convertido ao Evangelho, você já não vai mais se adaptar a esse tipo de ambiente. Eles vão lhe perseguir. De repente, eles vão dizer que agora você só quer ser santo, que você quer ser melhor do que todo mundo, e que eles vão para o inferno, que você vai para o céu, e o ambiente já não se torna mais habitável para o crente. Então, o príncipe da paz, que é Jesus, revelado no Velho Testamento, no que diz respeito ao ambiente familiar, onde a família ela não segue os mandamentos, para o crente, ele não vai ter mais condição de manter uma relação da mesma forma com que ele se relacionava com a família, porque ele vai adquirir um novo comportamento, uma nova postura, uma nova forma de viver, novos valores, o temor a Deus, enfim, não tem mais comunhão. É essa guerra que Jesus vai trazer. Agora, a paz, ele diz, eu deixo-vos a paz. Mas ele não prometeu a paz para o mundo. Ele prometeu a paz para quem serve a Deus, a paz com Deus. No sentido de comunhão com Deus, ele dá a paz. Ele veio trazer essa paz. Ele veio acabar com a guerra que há entre a humanidade e Deus. Ele veio trazer a paz, a reconciliação. Mas na vida prática do dia a dia, Jesus não veio para unir, ele veio para separar. Separar no sentido de identidade. Quem é de Deus e quem não é de Deus. A partir do momento que eu tenho que escolher entre a família e os ideais de Deus, é óbvio que eu vou escolher os ideais, os planos, a prioridade sempre será o reino de Deus. Mas aí minha mãe, meu pai, meus familiares não vão entender. Não é problema seu. Não é problema de Deus, é problema deles. Porque Jesus foi chamado pelos seus parentes de louco, de que Jesus estava possuído por um sentimento de loucura. Os parentes foram falar com Maria, sua mãe, e o Evangelho revela que Nosso Senhor estava numa casa, e a casa estava lotada de gente para ouvi-lo, e alguém lá de fora chegou até Jesus e disse, Jesus, lá fora estão tua mãe e teus irmãos e querem falar. Lá de dentro da casa, Jesus não saiu do lugar porque ele estava ali em missão de Deus. Ele disse assim para aquelas pessoas, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E aí ele termina a frase dizendo, todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, esse é meu irmão, é minha irmã, é minha mãe, é minha família. Então veja que Jesus, ele não teve dificuldade de colocar a família dele, a família biológica, no seu devido lugar. Porque a família espiritual ali tem muito mais importância para ele. E então não levaram Jesus para casa, foram ali para levar Jesus para casa, porque diziam aos seus familiares que ele estava louco. Então, meus irmãos, a família espiritual, a família biológica são diferentes. Para Jesus, família não é a de sangue. Para Jesus, família é aquele que faz a vontade de Deus. E Jesus diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Não é fácil, eu reconheço, entendo, compreendo, que você recebeu um convite de um pai, de uma mãe, e você recusar é extremamente complicado. Porque eles não seguem os ideais de Deus, o plano de Deus.
Então não estão preocupados se vão prejudicar a obra de Deus, se vai lhe tirar de algo que Deus quer que você faça. E é aí, querido irmão, querida irmã, que a nossa identidade como cristão tem que se prevalecer. Observe que Jesus, ele disse: aquele que não deixar pai, mãe, irmão, propriedade por mim, não é digno de mim. Olha que palavra forte. Eu não ser digno de Jesus, porque eu não consigo colocar minha família no seu devido lugar e colocar Deus no seu devido lugar de honra na minha vida. Então isso pode me identificar, me trazer uma identidade. Eu sou de Deus ou não sou? Porque a partir do momento que a família que não anda no caminho do Senhor te convida para uma festa de idolatria, e eu sei que a palavra de Deus me diz: eu não posso comer do altar de demônios e do altar do Senhor. Eu tenho conhecimento disso. Ah, mas foi minha família. Deus não vai me castigar porque é família. Castiga? Castiga sim. Não bota isso na sua cabeça. Não pense que Deus é um qualquer que deixa passar tudo em branco, não. Ele castiga sim, porque quem participa de idolatria está se alimentando e comungando da mesa dos demônios. E a partir do momento que eu participo daquela mesa, eu estou em aliança com aquela mesa. Da mesma forma que quando na mesa do Senhor, na Santa Eucaristia ou na Santa Ceia, eu como daquele pão e bebo daquele vinho, eu tenho parte com Cristo, da mesma forma lá na idolatria. Então, enquanto o crente vai cedendo, vai fazendo a vontade, os gostos da família biológica, que não segue os mandamentos de Deus, eles vão continuar te chamando, te convidando, porque você não se posiciona. Então, como é que eu vejo as coisas erradas na minha família e ao invés de eu combater com o Evangelho, com a Bíblia, com a Palavra de Deus, eu vou fazer o que eles querem? Que tipo de crente sou eu? Então, a partir do momento que nós, como Jesus se posicionou ali, quando disse: minha família é quem faz a vontade de Deus. Amém? Então, o que acontece? Quando eles pensarem em chamar você para qualquer coisa errada, fora do horário errado, eles vão dizer: não adianta chamar porque não vem porque é crente. Porque você se identificou, porque você se posicionou. Enquanto você não se posiciona como servo de Deus, serva do Senhor, então na cabeça deles: ah, eu adoro você porque você não é aquele crente chato. Ah, não é aquele crente. Você faz o que a gente gosta e faz o que Deus abomina. Então é uma escolha. Colocar a família no seu devido lugar é tarefa difícil, porque eles não vão entender, não vão aceitar e vão até se afastar. E vão até lhe cortar do grupo de família. Mas isso não importa. O que isso importa? Se eu tenho a minha salvação em Cristo Jesus. Então, irmãos, aprendam com o Evangelho a lidar com as situações complicadas desta vida. Devemos amar, evangelizar, pregar? Sim. É nosso dever orar pela nossa família, clamar a Deus pela nossa família, pedir a salvação deles, mas sempre na posição de luz e não de luz apagada, na posição de sal e não de sal que não salga, e testemunha de que de fato Cristo habita em nós. Com essas palavras,
eu quero que você seja orientado pelo Evangelho, seguindo o exemplo de Jesus, de como é que ele age nessa situação, e vamos imitá-lo. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus.